I've read every book on it I could find. Eu li todos os livros que pude encontrar a respeito disto. And with E com uma... the last time that I was A última vez que eu estava... tried to go through it, just teaching it, Tentei entrar nisto apenas ensinando. about 30 years ago, Cerca de 30 anos atrás, I took the book. eu tomei o livro. Somebody had told me that the Adventists had more light on the second coming of Christ than any people that they know, so I found some of their good books to read. Alguém havia me dito que os adventistas tinham mais luz a respeito da segunda vinda de Cristo do que qualquer outra pessoa das demais. Então eu tomei alguns de seus bons livros para lê-los. I got Smith's book on Daniel Revelation. Eu apanhei o livro de Smith sobre Daniel de Revelações. And he said this white horse that went forth was white. E ele disse que este cavalo branco que seguiu, por ser branco, And it symbolized a conqueror. ele simbolizava um conquistador. And in this conquering, E nesta conquista, many of you Adventist brethren here knows the book, many of you others also by reading it. muitos de vocês, irmãos adventistas, que conhecem o livro, e muitos outros de vocês também já o leram. And in others, I read two or three, I can't call, there's two more books read, and both men agreed that that was right. E li outros 2 ou 3, e eu não pude, há mais 2 livros que li, e os 2 homens concordavam que aquilo estava correto. And it's fine teachers, Eram ótimos ensinadores, supposed to be some of the best with the best light. supostos a serem os melhores com melhor luz. So I thought, well, if I don't know, I'll just say what they said. Então eu pensei, bem, se eu não sei, eu apenas direi o que eles disseram. Try to teach it that way. Tentarei ensinar isto dessa maneira. They give a very good explanation of it, E eles me deram uma explicação muito boa disto. what it really meant. O que isto realmente significava. And they said, now here's a white horse. E eles diziam, agora aqui está um cavalo branco. And a white horse is a power, E um cavalo branco é um poder, a charger. um cavalo de batalha. And said the man that sat on that was the white horse was the Holy Spirit. E diziam, o homem que se assentava sobre o cavalo branco era o Espírito Santo, That went forth in the early age and conquered that age for the kingdom of God. que seguiu adiante na era primitiva e conquistou aquela era para o reino de Deus. He had a bow in his hand, which meant like Cupid. Ele tinha um arco em sua mão, cujo significado era como um cupido. He shot the arrows of love into the hearts of the people. E ele atirava flechas de amor nos corações das pessoas, The love of God. o amor de Deus. And he conquered. E ele conquistava. Now that sounds very good, Agora, aquilo soou muito bom, but it isn't the truth. mas não é a verdade. You know, it wasn't. Não, Senhor. Sim, não era. White does mean righteous. Branco significa justiça. We realize that. Nós sabemos disto. The white means righteous. O branco significa justiça. The teachers taught it. Os ensinadores ensinaram isto. It was the Holy Spirit conquering in the first age. Que isto era o Espírito Santo conquistando na primeira era. But my revelation by the Holy Spirit is not that way. Mas minha revelação disto através do Espírito Santo não é dessa maneira. My revelation by the Holy Spirit is Minha revelação através do Espírito Santo é Christ and the Holy Spirit is the self-same person. Cristo e o Espírito Santo são a mesmíssima pessoa, Only in a different form. apenas em forma diferente. So here stands Christ, Então, aqui está Cristo, the Lamb. We know He was the Lamb. o Cordeiro. Sabemos que ele era o Cordeiro. He's standing here with the books in his hand, and there goes the white horse rider. Ele está aqui de pé com os livros em sua mão. E ali vai o cavaleiro do cavalo branco. Hey? So it wasn't the Holy Spirit. Vejam, então ele não era o Espírito Santo. That's one of the mysteries of the last days. Agora aquele é um dos mistérios dos últimos dias. How that Christ can be the three persons in one. Como Cristo pode ser 3 pessoas em uma. It's not three different people, Father, Son, and Holy Ghost, being three gods. Não são 3 pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo 3 deuses.
as the Trinitarians try to tell us it is. Como os trinitarianos tentam nos dizer que são. It's three manifestations of the same person. São três manifestações da mesma pessoa. Or you might call it three offices. If you're talking to ministers, you wouldn't use office. Ou você pode chamar isso de 3 ofícios. Se você está falando a ministros, você não usaria ofício. Well, the right I to think I'm on tape. Porque, correto, eu acabei de lembrar que está sendo gravado. So I'll tell you, of course, Christ couldn't say, I'll pray in my office and he'll send you another office. Então eu lhes direi, porque Cristo não poderia dizer, orarei ao meu ofício, e ele vos enviará outro ofício. We know that. Nós sabemos disso. But if you want to make it, it's three attributes of the same God. Mas se você deseja isso, são 3 atributos do mesmo Deus. Not three gods, three attributes of the same God. See? Vem? Não são 3 deuses. 3 atributos do mesmo Deus. Vem? And so, how could Christ be out there, the white horse conquering and standing here with a book in his hand? E então, como poderia Cristo estar ali fora, o cavalo branco, conquistando e estar aqui de pé com o livro em sua mão? It isn't, though. It isn't Christ. Não é isso. Não é Cristo. Notice. Now, the Holy Spirit Observe. Agora, o Espírito Santo, in the revelation, na revelação, and Christ is, the Holy Spirit is Christ in another form. e Cristo é... O Espírito Santo é Cristo em outra forma. Right. Isto é correto. Right. Notice. It is the Lamb that opened the book. Observe. Foi um cordeiro que abriu os livros. And the Lamb is Christ. E o cordeiro é Cristo. And Christ is not seen anymore. E desde então, Cristo não é visto mais. But he is seen in the book of Revelations, the 19th chapter, coming on a white horse. Mas ele é visto no livro de Apocalipse, capítulo 19, vindo sobre um cavalo branco. If you'd like to read it, let's turn to Revelations 19, 11, 6. Se você quiser ler isso, vamos abrir em Apocalipse 19, 11, 6. Let's read it right quick now while we got enough time. Vamos ler isto rapidamente agora, enquanto estamos, se temos tempo suficiente. I hope so it'll make it just a little better to us. 19, 11. Eu espero, então isto ficará um pouquinho melhor para nós. 19, 11. Begin at the 11th verse and read down, including the 16th. Começando no versículo 11 e leremos adiante, incluindo o 16. And I saw heaven open. Eu vi o céu aberto, Behold, a white horse. e eis um cavalo branco, Not on the earth, in heaven. See? não na terra, no céu. Vem. And he that sat on him was called Faithful, E o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel, True, verdadeiro, and Righteous does he judge and make war. e julga e peleja com justiça. His eyes were flames of fire, E seus olhos eram chama de fogo, and on his head was many crowns. e sobre sua cabeça havia muito diademas, Look at the diadem. aspecto de diadema. And he had a name written that no man knows but himself. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. I wish I could stop on that just a minute. Eu gostaria de poder parar nisto só um minuto. Oh my, I got a good notion, but maybe when people Oh, que coisa! Eu tenho uma boa noção, porém, talvez eu pudesse, se vocês... but maybe when people nobody knows. Veja, ninguém o conhece. Did you ever know that the name of Jehovah is not correct? Você sabia que o nome Jeová não está correto? Anyone knows. Qualquer um sabe. Dr. Vale, you know that's true. Dr. Veio, você sabe que isto é verdade. The translators could never translate it. It's spelled J-U-H-V. Os tradutores nunca puderam traduzi-lo. É soletrado J-U-H-V. J-V-H-U, I mean. J-V-H-U, quero dizer. It isn't Jehovah. Não é Jeová. They couldn't touch it. Eles não puderam tocar nele. They don't know what it is called Jehovah. Eles não sabem o que é. O chamam de Jeová. But it was his name. Mas esse não é o seu nome. Look, every time a victory's won or something goes on, a name is changed. Veja,
Cada vez que uma vitória é ganha ou algo acontece, o nome é mudado. Look at the days of Abraham. Veja nos dias de Abraão. He was first Abram, Primeiro ele era Abrão. and never could have that baby until his name was changed to Abraham. E nunca pôde ter aquele bebê até que seu nome foi mudado para Abraão. And Sarah, S-A-R-R-A, E Sarai, S-A-R-A-I, could not have nothing but a dead womb until her name was changed to S-A-R-A-H. não tinha nada a não ser um ventre morto, até que seu nome foi mudado para S-A-R-A. Jacob means supplanter, Jacó significa suplantador, deceiver, and that's what he did. enganador, e isso é o que ele foi. He put sheepskin on himself and deceived his prophet father to take the birthright. Ele colocou uma pele de ovelha sobre si mesmo e enganou seu pai profeta para tomar a primogenitura. He put hopper sticks in the water, speckled them, scare the cattle when it was pregnated with their young to make speckled cattle and sheep. Nothing but a deceiver. Ele colocou as varas de álamo na água e as salpicou e manchava as vacas quando estavam prenhas com suas crias, para o gado e as ovelhas saírem pintadas. Nada menos que o enganador. But one night he caught a hold of something real. Mas uma noite ele se deparou com algo bastante real. And he knew it was real. E ele sabia que aquilo era real. And he stayed with it and held on until he overcome, and his name was changed and called Israel, meaning a prince with power before God. E ele permaneceu com ele e o segurou até vencer. E seu nome foi mudado para Israel, significando um príncipe com poder diante de Deus. Is that right? É isto correto? Every overcomer. Cada vencedor. Simon was a fisherman. Simão era um pescador. But when his faith caught and know that was Jesus, Mas quando sua fé se susteve e viu que aquele era Jesus, when he told him he was the Messiah, quando ele lhe disse que ele era o Messias, and told him who his name was and what his father's name was, ele lhe disse o seu nome e qual era o nome de seu pai, he was overcome and changed from Simon to Peter. e seu nome foi mudado de Simão para Pedro. Saul, good name. Saulo, bom nome. Saul was a king one time in Israel. Saul foi um rei certa vez em Israel. But Saul didn't fit an apostle. Mas Saulo não encaixava como um apóstolo. Now, be all right for a king, but not an apostle. Poderia estar bem para um rei, mas não para um apóstolo. So Jesus changed his name from what? Então Jesus mudou seu nome para o quê? From Saul to Paul. De Saulo para Paulo. Look at the sons of thunder and on down. Veja os filhos do trovão. E assim por diante. And Jesus, his name on earth was Redeemer. E Jesus, seu nome na terra era Redentor. Jesus, when he was on earth, he was a Redeemer. That's true. Jesus, quando ele estava na terra, ele era o Redentor. Isto é verdade. But when he conquered death and hell and overcome him and ascended on high, he received a new name. Mas quando ele conquistou a morte e o inferno e os venceu e subiu ao alto, ele recebeu um novo nome. That's the reason you holler the way they do and they don't get nothing. Esta é a razão pela qual eles gritam de maneira que o fazem e não obtêm nada. It'll be revealed in the thunder. Isso será revelado nos trovões. Vem? Notice the mystery. Observe o mistério. He's coming riding. Ele está vindo cavalgando. There's got to be something to change this church. You know that. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Você sabe disto. There's got to be something. Tem que haver algo. Notice, no man knows but himself. Observe. Ninguém conhecia a não ser ele mesmo. I notice Agora observe.
No man know but himself. Ninguém conhecia a não ser ele mesmo. And he was clothed with a vesture dipped in blood, E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. and his name was called the Word of God. E o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. Oh. Notice, Oh, observe. and the armies which were in heaven followed him upon white horses, E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, clothed in fine linen, white and clean. e vestidos de linho fino, branco e puro. Out of his mouth goes a sharp sword, E da sua boca saía uma aguda espada, that with it he should smite the nations, para ferir com ela as nações. and he shall rule them with a rod of iron. E ele as regerá com vara de ferro. And he tread the winepress of the fierceness of the wrath of Almighty God. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. And he had on his vesture and on his thigh a name written, E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: King of Kings and Lord of Lords. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. There comes the Messiah. Aí vem o Messias. There he is. Aí está ele. Not this fellow on this horse back here. Não aquele sujeito naquele cavalo aqui atrás. What's the difference? Here he's standing with a book in his hand here. The redemptive work is this. He hadn't took his place yet. Observe a diferença. Aqui ele se coloca com o livro em sua mão. Aqui a obra redentora está. Ele não tomou o seu lugar ainda. So it was not the Christ that went forth the Holy Spirit. Então, não foi o Cristo que saiu, o Espírito Santo. Not disagreeing with them great men. No, sir, I don't do it. Não discordando com aqueles grandes homens. Não, Senhor, eu não faço isto. I wouldn't want to do that, but this is what... Eu não gostaria de fazer isto, mas esta é a minha revelação disto. if you got something different, well, that's all right, but Se você tem algo diferente, bem, tudo bem, mas it ain't all right with me. See, I believe it this way. para mim isto não está certo. Veja, eu creio desta maneira. Yeah, you know what? Veja, agora, você sabe o que? Vem Notice, Christ is not seen anymore. e observem, Cristo não é visto mais. See? From the time there, Veja, desde aquele tempo lá, but he is on a white horse. mas ele está sobre um cavalo branco. So if this guy is riding a white horse, he's only an impersonator of Christ. Então, se este sujeito está cavalgando em um cavalo branco, ele é apenas um personificador de Cristo. Vem? Get that? Entenderam isto? Notice, the rider on the white horse don't have any name. Observem, o cavaleiro no cavalo branco não tem nenhum nome. He might use 2 or 3 titles. Ele pode ter usado 2 ou 3 títulos. But he hasn't got any name. Vejam, mas ele não tem nenhum nome. But Christ has a name. Mas Cristo tem o nome. What is it? Qual é ele? The Word of God. A palavra de Deus. In the beginning was the Word, and the Word is with God, and the Word was God. É isto que é. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. And the Word made flesh. E o Verbo se fez carne. See? Vem? The rider has no name. O cavaleiro não tem nome, But Christ is called the Word of God. mas Cristo é chamado de a palavra de Deus. That's what he is. He's É isto que ele é. called that. Ele é chamado assim. Now he's got a name that no man knows. Agora, ele tem um nome que homem algum conhece, But he's called the Word of God. mas ele é chamado de a palavra de Deus. This guy's called nothing. Esse sujeito não é chamado de nada. See? Veja, But he's on a white horse. mas ele está no cavalo branco. The rider has no arrows for his bow. Did you notice? O cavaleiro não tem nenhuma flecha em seu arco. Você observou? He had a bow, but there's nothing said about having any arrows. Ele tinha um arco, mas nada é dito quanto a ele ter flechas. So he must be a bluffer. Então, ele deve ser um enganador.
Isso é correto. Maybe he's got a lot of thunder and no lightning. Talvez ele tenha muito trovão e nenhum relâmpago. But you find out Christ had both lightning and thunder. Mas você encontra que Cristo tinha os dois, relâmpago e trovão. For out of his mouth goes a sharp two-edged sword. Pois da sua boca sai uma espada de 2 gumes. And he smites the nations, and this guy can't smite nothing. E ele fere as nações. E este sujeito não pode ferir nada. Hallelujah. But he's playing the part of a hypocrite. Veja, mas ele está fazendo o papel de um hipócrita. He's going forth riding on a white horse, going out to conquer. Está cavalgando um cavalo branco, saindo para conquistar. Christ has a sharp sword, Cristo tem uma espada afiada. and watch. E observe, It comes from his mouth, ela sai de sua boca. the living word. A palavra viva. That's word of God revealed to his servants. Esta é a palavra de Deus revelada a seus servos. It's like he said to Moses, go stand there and hold that stick out there and call for flies. Como ele disse a Moisés, vá, se ponha de pé e estenda aquela vara e chame por mosca. And there was flies. E ali apareceram as moscas. Sure. Claro, Whatever he said, he'd done it. seja o que fosse que ele dissesse, ele o faria. And it come to pass. Aquilo aconteceria. His living word, Sua palavra viva. God, and his word is a self-same person. Deus e sua palavra são a mesmíssima pessoa. God is the word. Deus é a palavra. Who is this mysterious rider of the first church age then? Então quem é o cavaleiro misterioso da primeira era? Who is he? Well, let's think of it. Quem é ele? Vamos pensar nele. Who is this mysterious rider that starts forth in the first church age Quem é este cavaleiro misterioso que começa na primeira era da igreja and rides plumb on out into eternity? Goes to the end. e cavalga diretamente para a eternidade, até o fim? The second seal comes forth and goes right on out into the end. O segundo selo sai e segue até o fim. The third seal comes forth and goes right on out into the end. O terceiro selo sai e segue adiante até o fim. Fourth, fifth, sixth, seventh, every one of them winds right up out here in the end. Quarto, quinto, sexto, sétimo, cada um deles termina bem aqui no fim. And at the end time, E no fim do tempo, these books has been rolled up. All this time with these mysteries in them, it's broken. aqueles livros que estiveram enrolados por todo este tempo, com todos estes mistérios nele, são rompidos. Amen. Then out comes the mysteries to see what it is. Então, dali saem os mistérios, ver o que são. But actually they started forth at the first church age because first church age received the message like this. Mas na verdade, eles começaram na primeira era da igreja, porque na primeira era da igreja receberam uma mensagem como esta. A white horse rider went out. O cavaleiro do cavalo branco sai. Hey, Vem. who is he? Quem é ele? He's mighty in his conquering power. Ele é poderoso no seu poder conquistador. He's a great fellow É um grande sujeito in his conquering power. em seu poder de conquista. You want me to tell you who he is? He's the Antichrist. Vocês querem que eu lhes diga quem é ele? Ele é o anticristo. Exactly what he is. Isto é exatamente o que ele é. Now, Agora, because you see, if an Antichrist, porque veja você, ser um anticristo, Jesus said that the two would be so close together until it would deceive the very elected, the bride. Jesus disse que os dois seriam tão parecidos que enganariam o próprio eleito, a noiva, If it was possible. se isso fosse possível. Antichrist. It's the Antichrist spirit. Anticristo é o espírito do anticristo. Remember in the church ages, when we opened the first church age back there, Recordem, nas eras da igreja, quando abrimos a primeira era da igreja lá atrás, we found out that the Holy Spirit was against a certain thing that got started in that church age. nós descobrimos que o Espírito Santo estava contra determinada coisa que havia começado naquela era da igreja. And that was called the deeds of the Nicolaitans. E aquilo foi chamado as obras dos Nicolaítas. You remember? Vocês se lembram disto?
Nico means to conquer. Nico significa conquistar. Laity means the church. Laico significa a igreja. The laity. Nicolaitan to conquer the laity. O laico, Nicolaitas, conquistar o laico. Take the Holy Spirit out of the church and give it all to one holy man. Tirar o Espírito Santo da igreja e dar tudo isso a um único homem santo. Let him be the boss of all of it. Deixar que ele fosse o chefe de tudo isto. You went through it. Vocês passaram por isto. Veja, Nicolaitan. Nicolaísmo. Notice, Observe, Nicolaitan was a saying in one church. Nicolaísmo foi um dito em uma igreja. It became a doctrine in the next church age. Ele se tornou uma doutrina na era da igreja seguinte. And in the third church age, E na terceira era da igreja, it was a force. And they had the Nicene Council. isto se tornou imposição. E eles fizeram o concílio de Nicéia. And it was then made us a doctrine in a church. E isso então formou uma doutrina e uma igreja. And what was the first thing happened? E qual foi a primeira coisa que aconteceu? Organization from it. Uma organização disto. Now, is that right? Agora, é isto correto? Tell me where the first organized church come from. Diga-me de onde veio a primeira igreja organizada. Roman Catholic Church. Igreja Católica Romana. Tell me if Revelations don't say in the book of Revelation 17 that she was a whore and her daughters were harlots. Diga-me se Apocalipse não diz, no livro de Apocalipse 17, que ela era uma meretriz e suas filhas eram prostitutas. That's the same thing that organized with her. Esta é a mesma coisa que se organizou com ela. Harlots. Prostitutas. Taking the abomination, filthiness of their fornications for doctrine. Tomando a abominação, as imundícias de suas fornicações por doutrina. Teaching for doctrine the commandments of man. Ensinando por doutrina os mandamentos de homens. Notice. Look. He starts out to conquer. Vejam, ele começa a conquistar. Notice he has no crown. Observem, ele não tinha nenhuma coroa. A white horse rider I'm speaking of here. O cavaleiro do cavalo branco, do qual estou falando aqui. See? Vem, A bull and a crown was given him afterwards. um arco e uma coroa lhe foram dados depois. See? Vem, He had no crown to start with, ele não tinha nenhuma coroa para começar, but a crown was given him. mas uma coroa lhe foi dada. Notice. Observe, Later, he was given a crown. mais tarde lhe foi dada uma coroa. Yeah, 3 of them. Sim, 3 delas. 3 on 1. 3 em uma. That was 300 years later at the Nicene Council when he started out a spirit of Nicolaitan. Isso foi 300 anos depois, no concílio de Nicéia, quando começou era um espírito nicolaíta, To form an organization among the people. para começar uma organização no meio do povo. And then it kept on going on, Então aquilo seguiu adiante, and become a saying. adiante e se tornou um dito. Then it become a doctrine. Então se tornou uma doutrina. Remember Christ speaking back to the church that thou hatest the deeds of these Nicolaitans, which I hate too? Vocês se recordam de Cristo falando à igreja? Disse, tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Trying to conquer, take the Holy Spirit, there's only one holy man, he can forgive all the sins and everything. Tentando conquistar, tirar o Espírito Santo. Apenas um homem santo, o qual poderia perdoar todos os pecados e tudo. And we just read over there, Paul spoke of it. Há pouco lemos isso ali, Paulo falando disto, That thing which said in the last days, que estas coisas aconteceriam nos últimos dias. he couldn't be revealed till the last days. E ele não poderia ser revelado até os últimos dias. Then he that liveth will take the Spirit of God out of there, and then he'll reveal himself. Então, aquele que resiste tirará o Espírito de Deus dali. E então, ele se revelará. Today he's under the disguise of a white horse. Hoje ele está sobre o disfarce de um cavalo branco. Watch how he changes in that white horse in a few minutes. Observe como ele muda daquele cavalo branco em poucos minutos. He's going to only become a white horse, he becomes a beast. Ele não somente se torna um cavalo branco, ele se torna uma besta.
Many heads and horns. com muitas cabeças e chifres. See? See? Vem. The white horse is a deceiver now. That's the reason the people hasn't known it all this time. O cavalo branco, ele é um enganador agora. E esta é a razão pela qual as pessoas não sabiam disto em todo esse tempo. They thought it, but here it is now. It's going to be revealed to the Scripture. Elas o imaginam, mas aqui está ele agora. Será revelado pela Escritura.